Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede na tarde deste dia. Louvo a Deus, enalteço e engrandeço por essa tarde nos dar a graça de aqui postar-nos mais uma vez à frente deste aparelho, desse instrumento, para mais uma vez compartilhar convosco uma partícula da palavra de Deus. Meu coração ferve com palavras no que diz tocante ao Rei. Por isso eu glorifico a Deus nessa tarde mais uma vez. E mais uma vez eu louvo, o exalto por me conceder vida, por me dar saúde, por conceder vida e dar saúde também à minha filha. Sou sempre grato a Deus, sempre louvo, sempre reconheço que tudo o que sou, tudo o que tenho é dele, veio por ele, e não sou além do que mordomo. Por isso dou glória, honra e louvor a esse Deus maravilhoso. Queridos, nesta oportunidade, eu quero voltar a falar novamente sobre a mentira nas igrejas. E eu quero nessa tarde colocar aqui como parte 2. Porque no vídeo de número 124, eu falei sobre Ananias, o marido de Safira. Então eu quero aproveitar, eu quero essa oportunidade, eu quero abordar falando somente da irmã Safira, a esposa do irmão Ananias. Então eu quero convidar os irmãos a lermos novamente no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja, e assim por diante. E eu quero nessa tarde, nesta oportunidade, eu quero me reter no versículo que fala da irmã a Safira. Então vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 7 a seguir. Diz-nos assim o versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram
junto de seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Glória a Deus. Esses versículos falando da irmã Safira. São esses os versículos que fala da irmã Safira. Há um certo ditado, embora eu não concordo, nunca concordei com esse ditado. Ditado este, falado muitos, ou muito, nas igrejas. Falado muito nas igrejas. Em dias de evento, em uma alusão, uma referência, muitas das vezes, a mulher dos pregadores, dos preletores, quando os vão apresentá-lo. E o ditado muito dito é esse: por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Este é o ditado que muito se fala em nossas igrejas, principalmente em dias de eventos, em relação às mulheres dos preletores, dos pastores, quando das suas apresentações. Eu nunca concordei com esse ditado. Sempre que eu o ouvi, eu nunca concordei. A não ser que quando se fala isso, se está falando no âmbito material, no âmbito profissional, no âmbito marido e esposa, esposa e marido. Porque, lamentavelmente, no âmbito espiritual, muitas mulheres deixam a desejar no quesito grandes mulheres. No âmbito espiritual, naquilo que nós podemos ver, aí você me diz, falando isso no corpo, isso mesmo. Isso mesmo. Eu sei que muitos crentes não gostam quando se está pregando que fala de vaidade, que ele logo diz, lá vem ele, lá vem ela, falando do corpo, falando da aparência, falando das vaidades, das pinturas que ele está vendo. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque nós precisamos, irmãos, entender e aceitar. Eu sei que muitas crentes entendem, mas não aceitam. Porque a verdade, quando ela é falada,
contra nossa maneira mundana de ser e de viver, nós não aceitamos. Fazemos bico, fazemos cara feia, agimos como quem tem comichão no ouvido. Não queremos aceitar, porque está falando contra práticas que nós praticamos, nós vivenciamos cotidianamente, continuadamente. São práticas mundanas das quais não queremos nos separar, não queremos deixá-las. Então, quando se fala em vaidade, em mundanismo, logo alguém dentro da igreja resmunga, cochicha. Lá vem ele falar do corpo. Irmão, irmã, eu sei que há muitos maridos que eles já estão de olho em outras mulheres nas ruas, lá no trabalho, dentro da igreja mesmo. Então, ele já não olha mais para a mulher dele como ele olhava. Então ele já quer que a mulher dê uma mudada na aparência. Ele já acha que a mulher está gorda. Ele já acha que a mulher precisa dar uma pintada nos cabelos, porque já começou a aparecer o cabelo branco. Ele já acha que a mulher tem que usar um pouco a roupa mais curta. Tem que usar a roupa mais apertadinha, colada. A mulher tem que deixar aparecer o decote do seio dentro da igreja. Crente. Por quê? Porque eles já estão de olho em outras novinhas. Ele já está de olho em outras mais sensuais, mais eróticas. Então ele já está farto, ele já está enjoado da mulher dele, naquela vida dela natural, como Deus quer. Mas ele não quer. Mesmo sabendo que é assim que Deus se agrada, mas ele não se agrada da mulher dessa maneira. Ele quer uma mulher sensual, erótica. Uma mulher que provoca ele, andando na rua, provoca os homens, provoca os irmãos. Ele quer olhar para a mulher dele e ver ela totalmente erótica, sensual, provocando. Então ele começa a incentivar a mulher, ele começa a induzir a mulher a vestir em conformidade com o mundo. É porque ele já não está mais gostando da mulher dele como antes. Porque ele já está de olho na irmãzinha solteira, na irmãzinha do irmão, na moça da rua, e assim por diante, irmão. Quando o camarada começa a exigir da mulher dele aquilo que ele não exigia antes, é porque ele já está de olho em outra. Ele já está carnudo, mundano. Ele já está olhando muito para as mulheres sensuais, eróticas. Então ele quer a mulher dele também daquele jeito. Então ele começa a provocar a mulher dentro de casa, na igreja. Passa uma na rua, ele mostra. Para ver se ele provoca a mulher dele, ou a mulher o marido, vice-versa. Mas é mais os maridos para com as esposas. Porque o número dos divórcios dentro da igreja é mais por parte dos homens. É os homens que têm tomado a iniciativa para o divórcio, para a separação. Por quê? Porque eles já estão de olho em outras. Então as irmãs, as mulheres, envereda pelo caminho para satisfazer o gosto do marido. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 7, na primeira carta, Jesus dizendo que há uma diferença entre a solteira e a mulher casada. Que a mulher casada, ela cuida das coisas mundanas, carnais, sensuais, vaidosas, para poder agradar ao marido, quando esse, na verdade, é carnudo, vaidoso, mundano.
Mas a mulher solteira de Jesus lá, em 1 Coríntios capítulo 7, que ela cuida nas coisas de Deus para ser santa no corpo e no espírito. Então o próprio Jesus diz que há uma diferença entre a mulher solteira e a mulher casada. A casada, ela tem essa preocupação, principalmente quando o marido é mundano. Então, para não perder o marido, como que se isso segurasse marido, ela acaba se cedendo numa demonstração que ela ama muito mais o marido do que a Jesus. Quando Jesus diz que aquele que amar a mulher, amar o marido mais do que a ele, não é digno. Mas a fraqueza de muitas mulheres, elas acabam enveredando pelo caminho do mundanismo, do erotismo, da sensualidade, da carnalidade, para poder agradar ao marido, senão o marido a deixa. Lamentavelmente, é por esse caminho. Então não tem como a gente não falar do corpo. Por quê? O corpo reflete a alma do indivíduo. É isso que o crente tem que aceitar. Entender, eu sei que ele entende, mas ele não quer aceitar. Ele precisa aceitar que o corpo reflete o que é a tua alma. O corpo não tem vida própria. O corpo não tem movimento próprio. O corpo não tem ação própria. As ações, os movimentos do corpo é da alma. Sem a alma, o corpo fica inerte, imóvel, estável, sem expressar nenhum movimento. Então, os movimentos que o corpo faz é expressando, externando ao mundo físico, ao mundo exterior, as ações da alma. Então, quando uma crente se entrega às vaidades, ao mundanismo, e isso é transparecido pelo seu corpo, logo se vê quem é a sua alma, como está a sua alma, se ela está liberta ou se ela está presa no mundanismo. É aí que o salmista disse: aborreço aqueles que entregam a sua alma à vaidade enganosa. A vaidade enganosa. Porque a vaidade, ela engana. A vaidade, ela engana. Ela é um engano. Onde a pessoa entrega a sua alma para ela e perde a sua salvação. Pelo envolvimento com o mundanismo. Tornando-se amigo do mundo. E constituindo assim inimigos de Deus. E o inimigo de Deus não subsistirá no juízo. Então não tem como nós não falar da alma sem não falar do corpo. Porque o corpo exterioriza. O corpo, ele expressa as ações, as atitudes da alma. O corpo não faz nada, é a alma quem faz através do corpo. A alma precisa do corpo para exteriorizar, para manifestar ao mundo físico, ao mundo exterior, as suas ações. Então não tem irmã, não tem irmão, como não falar da alma sem não falar do teu corpo. Se o teu corpo é vaidoso, mundano, sensual, erótico, carnal, isso é a tua alma que não foi liberta. Pelo amor de Deus, aceita essa verdade bíblica. Não te engane. Não minta para Deus que você não consegue enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Então aceite essas verdades. O corpo não é separado da alma, nem a alma do corpo.
O corpo é o tabernáculo da alma. O corpo sem a alma, ele morre. Mas a alma sem o corpo, ela sobrevive. O corpo sem a alma deixa de existir. Mas a alma sem o corpo continua existindo. Não te engane. Não minta para você mesmo, que você será surpreendido pelo juízo de Deus. Então não fique resmungando quando se vai falar em vaidade, em carnalidade, erotismo, sensualismo, que é o que as crentes hoje estão praticando dentro das nossas igrejas. Dizendo lá, vem falar do corpo. E tem que falar. Porque o corpo reflete o que é a tua alma. O corpo retrata o que é a tua alma. Não te engane. Não minta para você mesmo. Que você não consegue mentir para Deus. Não consegue mentir para Deus. Então, irmão, lamentavelmente, dentro de nossas igrejas, em meio ao cristianismo, estamos vivenciando uma era mentirosa, de engano, mas é enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana, ninguém consegue mentir para Deus. Ele é Senhor do saber, Ele é Senhor do conhecimento, Ele é Senhor do coração humano, Ele é Senhor dos pensamentos, do cérebro. Ele sabe tudo, conhece tudo. Por mais que se projete, que se arquitete, que se maquine, mentir para Deus não consegue. Você mente para o teu pastor. O teu pastor mente para você. Você engana o pastor. Mas você não engana a Deus. Não pense você que você está enganando a Deus. Deus não se deixa escarnecer. A Deus ninguém engana. Então eu não concordo com esse ditado de que por trás de um grande homem, isso ao pastor, ao pregador, quando apresentado, há uma grande mulher. Não concordo. Eu não posso falar nada no que diz respeito à esposa, grande mulher como esposa, que eu não sei como ela é lá na casa dela com o marido, eu não sei como ela é lá no trabalho como mulher, então eu não posso falar como esposa e nem como mulher lá no trabalho, lá na escola, porque eu não estou vendo. Mas como crente, baseado naquilo que eu vejo no corpo, o nosso julgamento ele é aceitável. Ele é aceitável. A palavra de Deus diz em Provérbio que a criança se dá a conhecer se as obras dela é má ou boa. A criança se dar a conhecer se as obras dela é má ou boa. Então isso fala de julgamento. Isso fala de julgamento. Então eu não posso falar de uma irmã ou desconsiderar ela como uma grande mulher por trás de um grande marido, como mulher e nem como esposa.
Mas à luz da palavra de Deus, como crente, por aquilo que ela vier apresentar através do seu corpo, eu posso dizer e posso julgar se realmente ela é uma grande mulher por trás de um grande pastor, de um grande pregador. Nesse particular aí, como irmã, como crente, nós podemos sim. Podemos sim. Nós podemos dar o veredito se realmente é uma grande mulher no sentido de uma grande crente, de uma grande mulher de Deus, de uma grande serva de Deus. Porque se ela apresentar um corpo cheio de vaidade, coisas mundanas, sensual, carnal, não, ela não é uma grande mulher. Ela não é uma grande mulher, ao meu veredito, não é. Isso, para mim, é ser carnal, é ser mundana, é ser vaidosa, é ser erótica, é ser sensual, mas não uma grande mulher de Deus. Porque as grandes mulheres de Deus, elas se ultrajavam com modéstia e com pudor. O que falta hoje em muitas mulheres crentes. Pudor. O que é pudor? Sentimento de vergonha por aquilo que fazendo possa vir a entristecer a outro. E pudor, vergonha, é algo que muitos crentes não têm. Eles se vestem, eles se ultrajam de maneira provocante, sensual, mundana, carnal e erótica. Então não pode ser considerada uma grande mulher no âmbito espiritual. Então eu nunca concordei com esse dizer. Quando se diz respeito ao lado espiritual. Porque quando a gente olha, quando se apresenta, a gente vê que está mais para uma grande mulher do mundo do que uma mulher celestial. Pela aparência, pelo aspecto que ela traz no corpo, que é o sinal de uma alma entregue à vaidade. E o salmista diz que eu detesto, eu aborreço, eu desprezo todos aqueles que entregaram a sua alma à vaidade. Por quê? Porque entregando a alma à vaidade, você não vai para o céu. Não vai, irmão. Quem fala isso é a palavra de Deus, é Deus. Os pregadores não falam isso porque eles não têm moral. Sua esposa, sua família não lhe respalda a falar isso. Por isso eles nem falam e são contra quem fala. Eles não falam e atacam quem fala. Por quê? Eles querem defender as suas esposas e sua família. Mas muitos deles não têm moral para falar isso. Que por trás daqueles que entregam a sua alma à vaidade, eles não vão para o céu. Porque no Salmo 24 também fala. Quando o salmista pergunta a Deus: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
aonde que se retrata a pureza de um coração? No corpo. Eu vejo a pureza de um coração retratado no corpo. Por aquilo que se faz através do corpo. Por aquilo que se deixa de fazer através do corpo. Porque quando se fala do coração, não se fala dessa bomba que bombeia o sangue. Esse músculo que nós temos no meio do peito, atrás da caixa torácica. Não! Quando se fala de coração, se fala do âmago da alma. Do mais íntimo, do mais profundo da nossa alma, que é onde estão os desejos, as emoções, a vontade e o querer do ser humano. Então eu vejo a pureza do coração, da alma do indivíduo, através do seu corpo, naquilo que ele apresenta pelo corpo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A alma, ela pode ser entregue à vaidade. O espírito do homem, ele está aí para policiar a alma, para levar a alma cativa na obediência a Deus. Mas a alma, ela pode se rebelar, o espírito do homem pode se rebelar. E essa rebeldia da alma e do espírito do homem é manifestada através do corpo, por aquilo que ele faz ou deixa de fazer através do seu corpo. Então a alma, ela pode ser entregue para a vaidade. E é o que muitos crentes têm feito. A vaidade enganosa, mentirosa. Vive na mentira da vaidade. Então quem vai morar no céu é aqueles que não entregam a sua alma à vaidade enganosa. Nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Glória a Deus. A vaidade é uma mentira. E nessa mentira, muitas crentes estão enveredando, entregando sua alma à mentira, não sendo fiéis e sinceras para com Deus no que tange respeito à preservação irrepreensível do seu corpo. Elas não gostam quando se fala no corpo na igreja. Mas não tem como falar da alma sem não falar do corpo. Não tem como falar do corpo sem não falar da alma. O corpo retrata o que é a tua alma. O corpo reflete como está a tua alma, em luz ou em treva, em santidade ou em imundícia, buscando as coisas que são de cima, aonde Jesus está sentado à direita de Deus, ou buscando as coisas mundanas. Não tem como negar essas verdades, irmão. É doída, é dura, mas é a verdade de Deus para nós. Não gosta, os crentes não gostam quando fala no corpo, por causa das vaidades, dos mundanismos, do sensualismo que eles estão trazendo em seus corpos para dentro das nossas igrejas, em nossos cultos. Porque perderam a vergonha, perderam o pudor. Antes,
quando se ouvia falar em crente entregue à vaidade enganosa, à vaidade mentirosa desse mundo, era na rua, no trabalho, mas os crentes perderam tanto a vergonha que eles vêm para a igreja. Aquela roupa que eles antes usavam era no trabalho, escondido do pastor, dos irmãos, na escola. Eles vêm para a igreja. A igreja deixou de ser considerada por muitas crentes como casa de Deus. Se tornou uma casa de moda, casa de desfile, casa de sensualismo, de erotismo. Muito delas sentada fazendo erotismo, provocando. Perderam o pudor, perderam a vergonha. E isso é inaceitável. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos diz, irmão, no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 22, que como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Você entendeu? Vou repetir novamente, é Deus falando. Como joia de ouro em focinho de porca. Você sabe o que é uma joia? Você sabe o que é uma porca, um porco? É aquele animal imundo, que não poderia ser considerado animal para sacrifício, para se oferecer a Deus, por ele ser imundo. E você já viu joia de ouro em focinho de porco? Assim é a mulher formosa. Olha que coisa. A mulher formosa, a mulher bonita, a mulher linda, aparentemente, esteticamente, como muitos maridos crentes querem que suas mulheres aparente, mentindo nessa falsa aparência, falsa imagem, negando-se a si mesmo. Pois muitos deles dizem que a mulher está bonita se ela tiver pintada. Para mim está ridícula. Porque ali não é ela, aquilo não é dela. É um negócio que tem que ficar retocando, remarcando. São pessoas que não se amam, que não se aceitam. E muitos maridos crentes estão enveredando por esse desejo. Desconsiderando a beleza natural. Então está aqui. Assim é a mulher formosa, que se aparta da razão, da discrição. Mulher sem discrição. Mulher sem pudor. Mulher dada, mulher entregue. Então a mulher, quando ela falta com a descrição, mesmo ela sendo bonita, ela é como joia no focinho de uma porca. Ela é uma joia de ouro, porém, olha onde ela está sendo usada. Em vez de estar num pescoço para adornar, ela está no focinho de uma porca que fuça tudo quanto é chiqueiro. Assim é a mulher formosa que falta nela a descrição.
Assim é a mulher formosa, que falta nela a descrição. Ela é bonita, porém, ela é como uma joia em focinho de uma porca, sem nenhum valor, sem nenhum valor. E isso é lamentável, irmão. Isso é lamentável. Mas quem diz isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão. Quem diz isto não é o irmão Joel. Não é o irmão Joel. Não é o irmão Joel. É Deus, irmão, que está fazendo essa comparação com a mulher formosa, que falta nela discrição. Você tem que achar ruim com Deus. O que nós fazemos é pregar a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus, sem rodeio, sem rodeio. A mulher que lhe falta discrição, a mulher que lhe falta discrepância, que não é discreta, é uma mulher indiscreta, não é modesta, não é reservada, é como joia no focinho de uma porca. Mas a mulher que serve a Deus, ela se veste com modéstia, com pudor, com verdade, não com mentira, com engano. Não, irmão. Não. A mulher que serve a Deus, irmão, ela se apresenta a Deus com verdade, em verdade, e não com mentira ou com engano, apresentando a Deus como uma coisa que ela não é. Eu falei aqui da mulher de Jeroboão, que ela veio se apresentar ao profeta disfarçada de uma coisa que ela não era, pensando que ia enganar o profeta. Jezabel se pintou, se maquiou, para aparentar ser outra pessoa, para seduzir o profeta Jeú. Se apresentou com uma mentira, mas não conseguiu enganar o profeta de Deus, Jeú, e nem Aías, o profeta de Deus. Porque Deus não deixa os seus servos, que lhe são fiéis, serem enganados. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que, no capítulo 7, no versículo 26, ele diz que ele achou uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher
cujo coração são redes e laços. Não é a mulher em si que é mais amarga do que a morte, como já ouvi irmão citar. Eu já ouvi irmão citar dizendo que a mulher é mais amarga do que a morte. Não. A Bíblia não fala isso. A mulher com essas más qualidades. Coração que são redes e laços. E mão que são ataduras. Esta é a mulher que é comparada mais amarga do que a morte. A morte perto dela é doce. É mais desejável a morte do que cair na mão de uma mulher com essas qualidades. É o que diz a palavra de Deus. A mulher cujo coração são redes e laços, e cuja mão são atadura. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Redes e laços. E cujas mãos são uma atadura. Essa é a mulher que não serve a Deus. É a mulher que anda a enganar e a ser enganada. A irmã Safira, ela consertou com seu marido. Mentirosa, tanto quanto seu marido, o irmão Ananias. Ela consertou com ele, combinou com ele. Para enganar o pastor Pedro com o corpo de obreiro e a igreja. Eles fizeram um concerto entre si em sua casa antes de sair para a igreja. De mentirem, dizendo que tinham vendido a herdade por tal valor, cujo valor estava sendo depositado aos pés dos apóstolos para administrar. Era uma mulher mentirosa. Era uma filha do diabo. E entrando por esse mal, por esse caminho da mentira, mancomunado com seu marido, amando mais o marido do que a Jesus, amando mais o marido do que a palavra de Deus, que diz que nós devemos falar a verdade uns com os outros, ainda que doa. É melhor uma verdade doída do que uma mentira mimosa, acalentada, para agradar. Mas a verdade, ela tem que ser dita a todo preço, ainda que nos custe a inimizade, ainda que nos custe a distância de alguns de perto de nós, ainda que nos custe
as oportunidades, as funções dentro da igreja, a posição lá como ministro no ministério. Mas a verdade, ela é para ser dita. A amizade não pode me levar a omitir a verdade quando ela tem que ser dita. A verdade, ela não é aceita, não é bem-vinda quando ela vem de encontro ao nosso modo vivendo de vida, que contraria, contradiz, contrapõe a palavra santa de nosso Deus. Preferem que nós mintamos. Hoje se ganha amigos com a mentira. Antes ganhava amigo com a verdade. Hoje se ganha amigos dentro da igreja mentindo, omitindo a verdade, não falando para o irmão, para a irmã, aquilo que ela tem que ouvir, mas omite, faz vista grossa, porque tem que ser amigo, tem que ser amoroso, e ser amoroso hoje para os crentes, dentro da igreja e no meio dos crentes, é omitir a verdade para o irmão. Isso é ser amável, afável, isso é ser bondoso, paciente, é você tolerar o pecado, tolerar as práticas mundanas, carnais, sensuais, vaidosas, que está em escala crescente no meio da igreja, no meio cristão. Então você mostra que você ama o irmão e a irmã se você não falar contra isso, se você não falar disso, se você fingir que não está vendo, se você fingir que tudo está bom, tudo está amável perante Deus, mentindo. Os crentes querem que você minta. E omitir a verdade é mentir. Mas a irmã Safira, ela amava o marido. Ela amava Ananias. Era o seu marido. Quem era Pedro? Quem eram os apóstolos? Quem era Jesus? Para ela preferir falar a verdade do que mentir junto com o marido, ela escolheu por mentir juntamente com o seu marido, omitindo a verdade no que dizia a respeito à venda da herdade e ao valor com que essa herdade foi vendida. Então, 3 horas depois, quase 3 horas, que o irmão Ananias chegou ao culto, se na sinagoga eu não sei, se na casa de algum dos irmãos, como era costume, não sei, se no templo, não sei, eu só sei que eles estavam em culto. Quando o irmão Ananias chegou, expôs a situação, disse que foi aquilo mesmo, mentiu, morreu. Quase 3 horas lá vem a irmã Safira para o culto. Não sei se o irmão Ananias veio adiantado para o culto para tratar desse assunto, para não tratar
no decorrer do culto. Eu acredito que foi isso, tenha sido isso. Talvez ele falou para a irmã Safira, sua mulher: meu amor, eu vou na frente, que eu vou tratar desse assunto lá com os obreiros, com os apóstolos, para não ter que tratar no decorrer do culto, nem depois do culto. Então eu vou agora mais cedo para tratar desse assunto. E depois, na hora do culto, você vai. Safira talvez concordou, tá bom, amor, pode ir. Eu quero acreditar que foi assim, porque ele não ia deixar a mulher para trás. A mulher não ia chegar quase 3 horas depois de atraso no culto. Eu acredito que não. Eu quero ficar com a primeira parte, com a primeira suposição, que ele veio bem mais cedo para o culto, já para tratar desse assunto com os apóstolos. Afinal de contas, era uma grande oferta que ele estava depositando aos pés dos apóstolos para que os mesmos administrassem, de maneira que entre os irmãos ninguém tivesse falta de coisa alguma, mas que fosse repartido segundo a necessidade que cada um tivesse, de maneira justa, não de maneira igual. O irmão que tivesse mais necessidade recebia mais. O irmão que tivesse menos necessidade recebia menos. Era conforme a necessidade que cada um viesse a ter. E eles eram tão sinceros que eles não mentiam. E nem tão pouco os apóstolos eram injustos. Eles não davam para o irmão que estava mais necessitado só um pouquinho e dizia que tinha dado bastante conforme a necessidade do irmão. Não. Já ouvimos caso em igreja do irmão que estava necessitado de uma ajuda da igreja. E o irmão deu um valor que ele estava precisando. E o pastor falou do valor que o irmão estava precisando para a igreja, para que a igreja pudesse ajudar. Porque os dízimos, como eu disse, não serve para ajudar o irmão necessitado. Dízimo não é para pôr mantimento na despensa, como diz a palavra de Deus em Malaquias 3,10. Não. Quem põe mantimento na despensa é a campanha do quilo. Se os irmãos trouxerem o quilo, tem mantimento na despensa do templo para suprir a necessidade de algum irmão que vier a manifestar. Mas os dízimos não é para mantimento na casa de Deus. Não, não é. Lamentavelmente não funciona assim. Não funciona assim. Pois bem, mas segundo o que eu ouvi, o pastor expôs a situação do irmão para a igreja e de quanto o irmão precisava. Foi passado a salva, segunda vez. A primeira para tirar a oferta para a igreja e a segunda para tirar para o irmão que estava necessitado. Segundo o que eu ouvi, a oferta para o irmão excedeu o que o irmão estava precisando. O pastor não deu tudo para o irmão. Ele deu para o irmão só o que o irmão estava precisando. A outra parte ele ficou para a igreja. Está errado. Foi dito sobre o altar perante a igreja, debaixo do céu desse Deus,
perante esse Deus, que aquela oferta que estava sendo tirada, que ia tirar, era para o irmão. Então não importa o valor que fosse, era tudo para o irmão. Não tinha nem que contar. E se contasse, tivesse excedido como excedeu, tudo era para o irmão. Mas foram infiel. Não agiram como os apóstolos aqui. Que aquilo que era depositado aos pés dos apóstolos para ele ministrar, eles administravam, repartindo a cada um conforme a necessidade de cada um. Mas nesse caso que tomamos conhecimento, o valor da oferta excedeu o valor que o irmão estava necessitando. Só deram para ele o valor que ele precisava. E com certeza, se faltasse, a igreja não completava com os dízimos. Que isso aí tem acontecido. Tem-se até falado que não atingiu o valor que o irmão precisava. Irmãos, precisamos abrir o coração. Mas e os dízimos? Tocar nesse assunto é uma polêmica. Você fica queimado. Não aceita que se toque nesse assunto. Quando se fala do dízimo como mantimento para suprir a necessidade do irmão. Porque ele não funciona para esse quesito. Pois bem, só que aqui eles eram fiéis. Os apóstolos eram fiéis. Podiam confiar. De maneira que ninguém tinha falta de coisa alguma. Quem tinha não ganhava mais. E quem tinha mais necessidade não ganhava de menos. Ganhava conforme a sua necessidade. Pois bem, a irmã Safira, mancomunada com seu marido, chegou para o culto. Com certeza os irmãos eram fiéis no horário do culto, igual aos nossos de hoje. Meu Deus, fica tudo na porta do templo esperando abrir. Olha que maravilha. Então eles eram igual hoje. Hoje era igual eles. É assim, irmãos? Nossos crentes são fiéis ao horário. Eles são cumpridores. Nossos cultos começam às 18 horas. No domingo eles chegam tudo 18h30. 18h20. Durante a semana os cultos começam às 19h30, chega tudo 20 horas. É igual lá a igreja primitiva. Não tem diferença, né, irmãos? Pois bem, mas eu acredito que a irmã Safira, o irmão Ananias, os irmãos, eles eram fiéis ao horário. Eles eram tementes no cumprir do horário dos cultos. Se o culto começava às 19 horas, às 18h50, eles já estavam lá, esperando para quando desse 19 horas, dobrar o joelho e começar a orar. Assim como nós fazemos na empresa, na escola. A escola começa às 19 horas, 18h30 está todo mundo lá no portão, esperando o portão abrir às 19 horas para entrar para a escola. No nosso trabalho, nós começamos a trabalhar às 7 horas da manhã, 6 horas já estamos lá na empresa. Somos fiéis no horário da escola, somos fiéis no horário do trabalho, somos fiéis também no horário da igreja, não é, irmãos? Amém? Pois bem, eu acredito que a irmã Safira, o irmão Ananias e os demais, os irmãos, a igreja primitiva, eram fiéis no horário para com Deus.
Então eu não quero acreditar que o irmão Ananias deixou a irmã Safira em casa para ela chegar quase 3 horas depois de atraso no culto. Não, não quero acreditar. Eu quero ficar com a hipótese de que ele falou para ela que ia vir na frente, já bem mais cedo, antes de começar o culto, para tratar desse assunto. Tratou, morreu. Quase 3 horas depois, lá vem a irmã Safira para o culto. E quando ela chegou, Pedro foi de encontro a ela e indagou para ouvir dela se de fato o irmão Ananias estava sendo verdadeiro no que diz respeito ao valor da herdade que ele vendeu e que ele depositou, dizendo aos apóstolos que aquele foi o valor pelo qual ele vendeu a sua herdade. A irmã Safira chega, o pastor Pedro, acredito eu, acompanhado com demais apóstolos, foi até ela e perguntou para ela. Perguntou para ela: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Estava de acordo com o marido. Tinham combinado, eu vou falar assim. Tu chega, se ele perguntar, tu confirma dizendo sim. Eu vou mentir, tu mente junto comigo. Amém, amor? Amém, amor. É. Amou mais o marido do que a sua própria alma, sabendo que o que mente é filho do diabo, e nenhum mentiroso herda o céu. E mentia ao pastor fiel a Deus, homem de Deus, ungido, consagrado, que leva a igreja na condução, segundo a palavra de Deus, no temor, na santidade. Deus vela por esse pastor, por esse anjo. E Deus não vai deixar com que engane, com que ele seja enganado. Eles sabiam disso, mas tentaram. Vamos ver se passa. Vamos ver se a gente consegue ludibriar, enganar o pastor. Vendemos, portanto, ficamos com a metade e damos a metade dizendo que foi o valor da herdade. O que não precisava eles macumunarem para fazer, irmão. A propriedade era deles. Se eles ficassem com a propriedade, era deles. Se eles vendessem, a propriedade continuava sendo deles, então o valor pelo qual vendesse também era deles. Ninguém pediu nada, ninguém obrigou, ninguém exigiu. Mas se fosse para fazer algo para Deus espontaneamente, faça com amor. Faça com dedicação, com sinceridade, com verdade. Não mentindo, enganando, como se faz o trabalho de Deus hoje em dia na igreja. Pessoas que estão à frente não porque estão com verdade, mas mentindo. Não estão lá porque amam a obra de Deus, estão lá mais por causa do status, por causa da posição, do estar à frente. Mentindo. Não para Deus. Pode estar mentindo para o pastor, que lamentavelmente muitos pastores hoje mentem. Não fala a verdade, não anda com a igreja em verdade, sim em mentira. Não levando o povo numa vida de santidade, de separação das coisas mundanas, mas aceitando, tolerando, fazendo vista grossa. Então Deus já deixou a muito essas igrejas e a esses pastores. Por isso que eles enganam e são enganados. Mas Pedro era homem de Deus. Ananias e Safira sabia, mas tentaram. Vamos ver se cola. Sim, portanto, ela confirmou o valor. Então Pedro lhe disse:
Por que é que entre vós, entre você e teu marido, irmão Ananias, vos consertaste, fizeste um concerto entre vocês dois? É o seguinte, vamos dizer que vendemos por tanto. Vou tirar a metade, e a outra metade foi o valor da nossa herdade. Você só confirma que o testemunho de duas pessoas não pode ser invalidado. O testemunho de duas pessoas tem que ser aceito. Se eu digo que foi tanto e você confirma, ninguém pode invalidar. Mas eles esqueceram que Pedro era homem de Deus, irmão. Era um pastor na direção de Deus, que levava o povo na direção e vontade de Deus, e que Deus honrava e velava pelo ministério de Pedro. E que não ia deixar que ele fosse enganado. Então eles não estavam mentindo para Pedro, e sim para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Então o conserto deles não deram certo. O testemunho deles, que poderia até ter uma certa valia se eles estivessem falando para Pedro, mentindo para Pedro, mas não. Era para aquele que pode provar se há verdade em nós ou se há mentira. Que é Deus, que conhece a nossa intenção do coração, conhece os nossos pensamentos. E conhecia os pensamentos de Ananias e os pensamentos de Safira. Então mostrou para Pedro que eles estavam mentindo, matando os dois. Matou Ananias, quase 3 horas depois matou a esposa Safira. Por mentir para Deus, dentro da casa de Deus, para o santo homem de Deus, a quem Deus velava por ele no ministério pastoral, na condução da sua santa igreja. Pedro tinha respaldo com Deus, porque ele era verdadeiro para com a igreja, no pregar, no falar, no ensinar, no doutrinar, no disciplinar. Ele não mentia, não enganava a igreja. Por isso Deus velou por ele, mostrando para ele, perante toda a igreja, que Deus velava pela vida do pastor Pedro como pastor daquela igreja. Matando Ananias e matando Safira. Aí o temor caiu sobre toda a igreja. E eu quero acreditar que o respeito para com o pastor Pedro se aumentou, de maneira que ninguém ousava mentir para ele em negócio algum. Pecou, confessava. Não ficava na mocidade em pecado, enganando o pastor, porque Deus revelava o pastor Pedro e morria. Nem no círculo de oração, nem no coral, nem na orquestra, nem na banda, nem nas crianças. Nem na nave da igreja, nem na galeria, nem no altar. Não! O temor de Pedro perante aquele povo se espalhou como um homem por quem Deus tinha um grande prestígio, por quem Deus honrava. Oxalá nossos pastores fossem dessa forma. O irmão não enganava, a irmã não enganava, não macumunavam para enganar o pastor, como nós já temos conhecimento, temos ouvido vários casos de pessoas em pecado sexual, praticando sexo fora do casamento, dentro da igreja, cantando, tocando. Quando foi descobrir, já estava grávida, casou grávida, cujo filho foi gerado antes do fora do casamento. Todo o tempo enganando o pastor. Por que Deus permite isso? Isso é prova de que o pastor não está na direção de Deus. Ele não está em verdade à frente da igreja. Por que Deus não tira? Porque não foi Deus que colocou, irmão, e Deus já abandonou muito o ministério. Deus não está com muitos pastores para dirigi-los, orientando, revelando. Por isso que não há revelação, não há visão, não há mais nada nas igrejas. A não ser sabedoria de uma teologia barata, de uma teologia divorciada, desassociada de Deus. Teólogos para poder dizer o que é pecado e o que não é. Os homens se tornam teólogos para classificar pecadinho e pecadão. Eles é quem acham o que é pecado e o que não é, o que se deve disciplinar o irmão, a irmã, e o que não se deve. Quando Deus sempre disciplinou por todo o pecado que se cometesse. E está aqui, o pecado da mentira. Morreu o marido e morreu a esposa. Morreu Ananias e morreu Safira.
Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós. Que não venhamos a estar na casa de Deus com mentira, ocupando cargos, funções, altar, com mentira, achando que estamos enganando o pastor. Você pode até enganar ele, mas a curto ou longo prazo, Deus vai te pegar na tua mentira. Por isso, arrepende-te e confessa, para que seja perdoado e seja apagado os teus pecados. E o Senhor Jesus venha te abençoar. Queridos, irmãs, não seja Safira, não mentir, não enganar, nessa falsa aparência, nessa falsa postura, nessa falsa imagem. Seja verdadeira no corpo, no como você se apresenta diante de Deus, na casa de Deus, perante Deus, ou aonde você estiver. Seja você, nenhum rosto natural, nenhum corpo natural, para que Deus seja glorificado na tua vida e tu sejas abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.